Olá, adolescentes do Campo de Paraíso do Norte. Aqui quem fala é a tia Josi e hoje nós estaremos dando continuidade a mais uma aula Aprendendo com as Cartas. E o tema da nossa lição hoje é Efésios, a carta da fé, do amor e das virtudes. O nosso texto bíblico ele se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. O nosso destaque de hoje, o nosso textuário, nos diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Que está lá no livro de Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 ao 9. Nessa aula de hoje, nós estaremos aprendendo sobre a nossa condição espiritual antes da salvação, que a salvação é pela graça de Deus, e o que o cristão foi feito para praticar boas obras. E no estudando a Bíblia, nós vamos observar que Paulo escreveu aos Efésios quando estava preso em Roma, por volta de 61 depois de Cristo. Essa carta não foi escrita para responder questões problemáticas levantadas pela igreja, mas para encorajar os santos e compartilhar uma visão exaltada da Igreja de Cristo, conforme afirmou o comentarista bíblico Lawrence Richards. Nela, descobrimos a nossa identidade como corpo de Cristo, como um templo que está sendo edificado pelo Espírito Santo e como a família de Deus. O apóstolo começa sua carta louvando a Deus pelas bênçãos recebidas, ação de graça e oração, que está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 23. E em seguida, narra a reconciliação em gregos, que está lá no capítulo 2, do versículo 1 ao 22. E exorta os irmãos a manterem-se unidos, está no capítulo 4, do 1 ao 5, e também no capítulo 20. Bem como a permanecer em Cristo e no Espírito para resistirem aos poderes do mal, que está lá no capítulo 6, do 10 ao 20. A partir de agora, passaremos a refletir sobre o alcance universal da obra de Cristo na cruz do Calvário. O nosso primeiro tópico de hoje nos traz uma pergunta: quem nós éramos antes de estar em Cristo? Essa pergunta diz respeito à nossa condição espiritual no passado, quando nós ainda não havíamos confessado Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. A resposta de Paulo a esta pergunta envolve 3 aspectos. O primeiro, estávamos espiritualmente mortos, que está lá no capítulo 2, no versículo 1. Em Adão, independente de cor, condição social ou capacidade intelectual, todos nós fomos feitos pecadores e por isso afastados da presença gloriosa de Deus, que está lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Com o pecado, o ser humano morreu espiritual e fisicamente, e teria morrido eternamente se não tivesse aceitado a provisão de salvação oferecida pelo Pai por intermédio do seu Filho. O pecado nos tornou inimigos de Deus. O número 2. Seguíamos o mau caminho deste mundo, que está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 2. Ou seja, vivíamos com base no pensamento mundano,
hostil e descomprometido com os valores eternos de Deus revelados em sua palavra. E nós encontraremos referência para esta palavra lá no livro de Colossenses, capítulo 3, do versículo 5 ao 7. Éramos, nas palavras de João, amantes do mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Escravos de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, que também está lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, no versículo 8. Percorríamos as trilhas de Satanás, ao invés de andarmos no caminho de Deus. O número 3. Vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. O apóstolo afirma que a nossa vontade era satisfazer nossa própria natureza pecaminosa. Éramos escravos de nossa natureza e as obras que praticávamos eram más, porque brotavam de um coração enganoso e perverso, que está lá no livro de Marcos, capítulo 7, 21 ao 23, que conspira contra o que o Espírito deseja, que está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, do 16 ao 21. Como podemos perceber, nosso problema não estava no lado de fora, mas nas profundezas de nosso próprio coração. Como diz o apóstolo Paulo, éramos filhos da ira, merecedores do justo castigo de Deus, pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas, graças a Deus, que apesar de um passado de inimizade e justa condenação pelos pecados praticados, na cruz do Calvário, Jesus Cristo ofereceu-se a Deus por nós, para nos salvar, oferecendo-nos seu gracioso perdão. E hoje temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que está lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Quem éramos nós antes de estar com Cristo? Ou como estávamos, né? Estávamos espiritualmente mortos, seguíamos o caminho deste mundo e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. No segundo tópico, salvos pela graça mediante a fé. A salvação é um presente maravilhoso de Deus à humanidade. Não é um fruto da engenhosidade dos filhos dos homens, mas do planejamento do Pai. Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 6. Não é conquistada por esforços pessoais de homens e mulheres bem-intencionados, mas ofertada gratuitamente pelo incalculável preço pago com o sangue de Jesus Cristo, o Filho. Efésios, capítulo 1, do versículo 7 ao 12. Essa salvação é aplicada e confirmada pelo Espírito Santo, o qual nos marcou como propriedade de Deus, sendo Ele mesmo a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, que está também em Efésios, capítulo 1, do 13 ao 14. Paulo destaca em Romanos, capítulo 5, versículo 8, e em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, que a salvação, do início ao fim, é obra de um Deus misericordioso e amoroso, que vem ao nosso encontro por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Se no passado estávamos mortos espiritualmente, no presente estamos vivos em Cristo, agora pela graça de Deus somos salvos. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo ressalta que a graça, e não as obras, é a fonte da nossa salvação. Caso contrário, nos gloriaríamos em nossas próprias obras, pois a graça é o favor de Deus para com aqueles que nada merecem.
Entretanto, como bem afirmou o pastor Meir Pureman, uma dádiva precisa ser aceitada. Como é que um homem aceita a salvação? É uma pergunta. E a resposta para essa pergunta é mediante a fé. A fé é a mão que recebe aquilo que Deus oferece. Como é possível observar? A salvação não pode ser comprada e nem tampouco vendida pelos seres humanos. Ela não é uma moeda de troca, um bem negociável, mas um presente recebido pela fé, das mãos de um Deus gracioso e que deve ser cuidada por nós. Não se esqueça, você não é salvo porque é bom, bonito ou religioso, mas porque a graça de Deus revelada em Jesus o salvou. Valorize isso. Testemunhe dessa salvação. Não abra mão desse presente. É valioso demais para ser jogado na lata do lixo ou ser apagado, como se faz com algo indesejado nas redes sociais. Então, no tópico número 2, nós aprendemos que a salvação é um presente de Deus. E Ele não nos deu porque merecíamos. A graça de Deus significa favor imerecido. Então, nós não tem o que possamos fazer para merecer a graça de Deus. Isso é algo que Ele decidiu nos dar. E para receber a salvação, a única coisa que nós precisamos é ter fé. Terceiro e último tópico: uma vida de amor e de boas obras. Se é verdade que não fomos salvos porque boas obras, também é verdade que somos salvos para praticar as boas obras, pois são por elas que demonstramos nosso amor, gratidão e serviço a Deus e aos homens. Paulo deixa isso claro quando diz que em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós, que está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10. A prática das boas obras não é uma opção para os salvos, mas um compromisso com o Deus que nos salvou. Jesus, no Sermão da Montanha, disse aos seus discípulos que eles deveriam ser o sal da terra e a luz do mundo, que está lá em Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 14. Essas alegorias revelam um compromisso que Jesus espera de seus seguidores para com o mundo. Eles devem exercer influência positiva, contagiante, transformadora, tanto na terra, que está em estado de deterioração, como no mundo, marcado por profundas trevas por causa do pecado. Devem praticar boas obras para que os homens as vejam e glorifiquem ao Pai que estás no céu. Que está lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16. O Pai deve ser glorificado, não apenas com mensagens virtuais, mas, acima de tudo, com atitudes reais na vida. Essa influência só será possível com o engajamento radical de nossa parte. Precisamos tornar nossa vida um instrumento de glorificação a Deus e de serviço ao próximo. Devemos utilizar toda a nossa capacidade intelectual, criativa, emocional e física para o reino de Deus. Nossas relações, sejam interpessoais ou virtuais, devem revelar a Cristo. O nosso compromisso deve ser integral. Precisamos cuidar não só do próximo, mas também da terra que o Senhor nos deu, que está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Precisamos orar e respeitar tanto as autoridades como os nossos pais, que está no livro de Efésios, capítulo 5. Devemos falar a verdade na igreja, mas também na escola, no trabalho, em casa. A nossa luz precisa brilhar em todos os lugares onde as trevas do pecado estão a dominar. Então, nesse terceiro tópico, nós aprendemos que nós não somos salvos porque praticamos boas obras.
Jesus nos salvou para que praticássemos boas obras. Nós somos representantes de Cristo aqui na terra, representantes do céu. E como representantes do céu e de Cristo aqui na terra, nós temos que ter boas atitudes. E essas atitudes devem revelar a Cristo, seja na nossa casa, seja na escola, seja nas redes sociais, aonde nós nos encontrarmos. As nossas atitudes devem revelar o céu, devem revelar Cristo. A conclusão da nossa aula de hoje. Mortos em pecados, estávamos completamente inadequados ao desafio de viver segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a morte de Jesus nos deu condição de experimentar a graça do bondoso Pai. Hoje temos paz com Deus e somos desafiados a viver em paz com os homens. Fomos salvos para manifestar o amor de Deus, e isso fazemos através das boas obras. Que Deus nos abençoe em Cristo e nos dê condições de continuar o ministério da reconciliação deixado por Cristo à igreja, que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 17 ao 21. Nesse momento, eu quero que você que está me ouvindo, que você feche os seus olhos juntamente comigo e que nós possamos orar neste momento e falar com Deus através de Jesus. Amém? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te glorificamos, exaltamos o teu nome, Senhor, por mais essa aula. Obrigada, Senhor querido, por ter estendido o teu amor sobre as nossas vidas, a tua graça, a tua misericórdia. E, Senhor, que nós possamos, como representantes de Cristo, Senhor, aqui na terra, que nós possamos, papai, exercer a tua palavra com excelência, que nós possamos dar bons testemunhos, que nós possamos ser praticantes de boas obras e que as nossas obras venham revelar a tua graça, a tua misericórdia, venha revelar a salvação que nos alcançou. Amém. Alcance a cada um que está ouvindo, Senhor, e abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém.